Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Juliano Orlandi, eu sou professor aqui no Unicentro e eu fui encarregado... tem que usar o microfone? Captar o som. Perdão. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Orlandi, eu sou professor aqui do Unicentro e o professor Evandro me encarregou de mediar as apresentações das palestras desta tarde. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente dos professores que farão as apresentações, e, em segundo lugar, relembrar o protocolo aqui das apresentações. Cada um vai ter meia hora para fazer as suas apresentações, nós faremos as duas apresentações, depois nós teremos meia hora para as perguntas e para o debate. Então, nós teremos um intervalo e retornamos depois com mais duas apresentações. Alguma dúvida a esse respeito? Tudo bem. Fui informado que tem lanche. Mais tarde. O primeiro intervalo, nós temos sempre um cafezinho. Aliás, o cafezinho já... O café hoje vai ter que ficar full time, né? E o lanche é no intervalo das 17h30. Perfeitamente. Tudo bem, então. Eu gostaria de convidar a professora Juliana, então, para vir até aqui. A professora Juliana, ela é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e ela vai fazer uma apresentação cujo título é O que vem primeiro, a intencionalidade ou a triangulação? Então, eu passo a palavra para a professora. Pode ficar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Evandro pelo convite e parabenizar todos os professores e alunos aqui do Unicentro por esse evento, muito acolhedor e charmoso. Isso favorece as trocas acadêmicas e a gente conhecer as pessoas, as pessoas que têm conhecidos conosco. Então, parabéns pelo evento, parabéns a todos. Então, quando eu estava lendo o Tomazelo, que é o psicólogo do desenvolvimento, eu discuti um pouco com o Evandro sobre intencionalidade, e quando ele me chamou, eu pensei que ele quisesse que eu falasse de Tomazelo. Mas, como minha pesquisa inclui Davidson e Dennett, então esses autores também vão entrar aqui nessa apresentação. Então, o objetivo é pensar sobre as relações entre intencionalidade e triangulação. Triangulação, de maneira como pensado por Davis. E aí eu vou dar uma breve noção desses dois termos, depois vou pegar a concepção do Dennett de ordem de intencionalidade, falar sobre triangulação em Davidson, dois tipos de triangulação, triangulação pré-linguística e triangulação linguística. E aí eu vou falar do problema da passagem da triangulação pré-linguística para a triangulação linguística, que é um problema notado pela Sofia Miles, que você cria uma lacuna. E aí eu penso que Tomazelo, ao mesmo tempo, pode trazer um suporte empírico para as ideias de Davis e pode reduzir essa lacuna de maneira que seja possível atravessá-la. Então, eu vou falar sobre como se relacionam essas noções de intencionalidade e triangulação em cada autor. Bom, as noções gerais, né, que serão tomadas.
A noção de triangulação é a de Davidson, como eu disse. Então, dois seres em interação entre si e com o mundo externo reagem simultaneamente um ao outro e aquilo que acontece no mundo. Então, de uma apresentação bem geral. Intencionalidade, também, como tomada de uma forma bem geral, uma qualidade que, ao menos, alguns estados mentais têm de estarem dirigidos a algo. Então, não vou tratar aqui de se todos os estados mentais exibem intencionalidade ou não. Bom, será que apenas os estados mentais têm intencionalidade? Então, na concepção de Dennett, não. Então, Dennett apresenta a intencionalidade dessa forma, e eu cito, né? Alguma coisa exibe intencionalidade se sua competência é de algum modo sobre outra coisa. Então, a noção de intencionalidade dele é apresentada também como relacionalidade. E aí, relacionando essas duas noções, intencionalidade e triangulação. A triangulação direciona uma entidade simultaneamente ao mundo externo e ao outro ser. Então, para poder haver triangulação, é preciso que haja intencionalidade, nesse sentido de direcionamento. E aí eu deixo essas duas perguntas. Quais seres são capazes de triangular? Quais seres possuem intencionalidade? Será que são os mesmos, né? Os seres que possuem intencionalidade, os que são capazes de triangular? Falando agora um pouco de Dennett. Então, ele, um pressuposto, uma coisa que coloca como pressuposto é que a intencionalidade não surge do nada. Porque se você tomar a intencionalidade como algo que surge num momento específico da história evolutiva, simplesmente ela aparece, a explicação sobre como ela apareceu não se torna possível. Então, de alguma forma, ela tem que se apoiar sobre estruturas anteriores para que ela possa surgir. Só que, para Dennett, ela está presente no processo evolutivo desde o início. Então, se você dentro do primeiro replicador, o primeiro replicador já se direciona de alguma forma à replicação. Então, ele também atribui intencionalidade a seres não orgânicos. Ele fala que a forma mais simples de intencionalidade está presente na chave e na fechadura. A chave se direciona para a fechadura e a fechadura se direciona para a chave. Então, a forma mais simples e a forma mais complexa seriam espécies de sobreposições dessas formas simples de intencionalidade. Aí ele considera uma das principais evoluções de Darwin explicar a intencionalidade sem propósito, porque a intencionalidade está presente no processo evolutivo, mas para ele você não tem uma criatura intencional direcionando o processo evolutivo. Então, o próprio processo evolutivo se direciona por si mesmo, sem precisar ser direcionado de alguma forma. Aí eu coloquei uma citação um pouco grande, se vocês me permitem ler, ou se alguém quiser ler, bom, vou ler. A intencionalidade no sentido filosófico é apenas relacionalidade. Alguma coisa exibe intencionalidade se sua competência é de algum modo sobre alguma outra coisa. Uma fechadura contém a representação da chave que abre. Uma fechadura e a chave exibem a forma mais rudimentar de intencionalidade, como os receptores opiáceos nas células cerebrais. Receptores projetados para aceitar moléculas de endorfina que a natureza vem fornecendo aos cérebros há milhares de anos. Esta variedade de chave e fechadura de relacionalidade rudimentar
é o elemento de planejamento básico, a partir do qual a natureza modelou os tipos mais sofisticados de subsistemas, que podem ser mais merecidamente chamados de sistemas de representação. Portanto, de qualquer modo, teremos de analisar a relacionalidade dessas representações em termos da relacionalidade das chaves e fechaduras. Então, mesmo que você tenha um sistema dimensional complexo, ele deve ser analisado a partir da sobreposição de sistemas dimensionais simples, do tipo chave e fechadura, concepção de Dennett. Porém, os sistemas mais complexos têm ordens de intencionalidade sobrepostas. Então, você tem sistemas intencionais de primeira ordem, sistemas intencionais de segunda ordem, sistemas intencionais de terceira ordem. Os sistemas intencionais de primeira ordem possuem estados cognitivos que os direcionam a algo, simplesmente, mas não a outros estados cognitivos. Os de segunda ordem possuem intencionalidade sobre intencionalidade. Por exemplo, crer nas crenças de alguém. Crer que alguém também é crente. Os de terceira ordem possuem intencionalidade sobre intencionalidade sobre intencionalidade. Por exemplo, João crê que Maria deseja que Cláudia goste de bolo. E assim nós podemos ter diversas ordens de intencionalidade. Podemos imaginar 5 ordens de intencionalidade, uma coisa que cotidianamente nós temos, nós fazemos. Olha, claro, por essa definição de Dennett, então, nem todas as criaturas que possuem intencionalidade seriam capazes de triangular. A chave a fechadura não reage às reações de uma terceira entidade. E para que a gente tenha comunicação, inclusive comunicação não linguística, seria necessário, no mínimo, intencionalidade de terceira ordem. Porque a comunicação exige que o indivíduo que está comunicando queira que o outro indivíduo que está ouvindo reconheça que ele está comunicando, quer que o outro produza uma determinada resposta. Então, para isso, você precisa pelo menos de 3 ordens de intencionalidade, o que Dennett considera em Braves. Agora, falando um pouco de Davidson, nessa noção de triangulação pré-linguística, então, Davidson apresenta 2 tipos de triangulação. A pré-linguística e a linguística. Então, a pré-linguística é a anterior linguagem tanto na história filogenética, então ela teve que surgir nos nossos ancestrais evolutivos antes que a linguagem pudesse surgir, quanto na história ontogenética. Então, cada um de nós, quando era bebê, antes de aprender a linguagem, precisou triangular. Aqui uma citação de Davis. Cada criatura aprende a correlacionar as reações das outras com as mudanças do objeto do mundo aos quais ela também reage. Isso se detecta em sua forma mais simples em um cardume de peixes, onde cada peixe reage quase instantaneamente ao movimento dos demais. Davidson é um filósofo que não trata tanto da questão da evolução, mas em alguns momentos a gente percebe, em alguns momentos dos trabalhos dele, a gente percebe que ele vê essa leitura daquilo que ele diz em relação à evolução, quer dizer, que as duas ideias são mutuamente permeáveis. E aí, por isso que eu acho que Tomazello é capaz de trazer essa corroboração do pensamento de Davis.
A triangulação linguística formaria a camada básica da linguagem, a partir da qual se constroem os conceitos abstratos posteriormente. Então, ela consiste no ensino-aprendizagem por extensão. O argumento é um argumento de que o professor, por exemplo, se você tomar ele como professor e o aluno, né? Então, o professor aponta para um objeto e fala, né, como água, né? E aí o aluno repete água, porque assim vai aprender o que é água. E aí quando ele repete corretamente, então ele vai ter algum tipo de reação positiva por parte daquele professor. Para Davidson, a existência do pensamento depende da existência desse tipo de triangulação, que é a triangulação linguística. Então ele reserva o termo pensamento apenas para os seres linguísticos. E para ele o pensamento vai dirigir o sujeito ao mundo físico e social por meio da triangulação. Porque o mundo social também vai se tornar cada vez mais complexo a partir do momento em que a linguagem permite isso, né? Mas a partir dessa camada básica, que é a aprendizagem por extensão. Bom, se o pensamento depende da triangulação linguística, é preciso haver a atribuição de intencionalidade a outra pessoa. Para você poder ter esse tipo de estrutura mental. Né? Assim como atribuir ao outro a capacidade de atribuir intencionalidade. Então, a triangulação linguística vai exigir intencionalidade, no mínimo, terceira ordem. E o termo intencionalidade, ele é compreendido de maneira relacional com outros termos mentais. Ele não é compreendido no Davidson isoladamente. Então, para você compreender a nossa intencionalidade, você precisa da linguagem, você precisa também de outras noções, outros mentais, crenças, desejos, porque você não pode entender, não pode reduzir um termo mental a outro. E aí vem essa lacuna, né? Quer dizer, se você tem um tipo de triangulação pré-linguística e pré-conceitual a determinados seres e outros que são seres linguísticos, você tem uma triangulação linguística que acaba restringindo o pensamento apenas aos seres linguísticos, como é que você poderia explicar a passagem do não pensamento para o pensamento? Desculpa, eu estou só publicando. Precisa ter uma forma gradual de você compreender essa passagem. Senão ela se torna de alguma forma mágica. E aí você perde até motivo para tentar compreender. Uma coisa que eu queria falar aqui é que todos os três autores compreendem a forma humana de pensamento como uma forma específica, qualitativamente específica. Bom,
Mas era isso que você falou do desenvolvimento de trabalho com os comparativos entre os grandes filhos e crianças humanas. E aí é uma forma também de tentar compreender as especificidades da intencionalidade humana. Então, como ele compreende sobre o pensamento linguístico como algo bastante específico, a Sofia Diniz não entende que ele é capaz de preencher essa lacuna. Mas na minha leitura, ele consegue reduzir a lacuna de maneira que a gente consegue ultrapassá-la. Então, o surgimento da linguagem permite para ele o surgimento de um tipo específico de intencionalidade, que é chamada de intencionalidade coletiva. A linguagem surgindo atualmente, né, ela vai depender do surgimento de estruturas anteriores do entendimento. A atenuação para ele consiste na experimentação não apenas do mundo diretamente, mas também do mundo como ele se apresenta aos outros. Então, você se colocar na pele de alguém e ver o mundo com os olhos de uma outra pessoa. Para ele, são necessárias 3 habilidades cognitivas para você dizer que há pensamento. A primeira, representação cognitiva de experiências não presentes. A segunda, habilidade de fazer simulações e inferências provológicas. E a terceira, o auto-monitoramento comportamental. Uma criatura que seja capaz de imaginar uma situação, um problema, resolver essa situação, um problema, na sua imaginação, pensar nos resultados dessa situação e como ele iria agir diferente quando ele encontra respostas negativas no ambiente. Então, essa capacidade de representar offline as situações é considerada por ele pensamento. Então, você não precisa de linguagem para ter pensamento. Seres não linguísticos são capazes de apresentar comportamentos que sugerem que eles têm as habilidades cognitivas. Antes de surgir a intencionalidade coletiva, que é que está presente na linguagem articulada, surgem na história evolutiva 2 outros tipos de intencionalidade. A intencionalidade individual, que está presente tanto nos princípios quanto nos seres humanos. Então, por isso, né, também se quer que ela estava presente no ancestral comum, aos grandes e aos seres humanos, que é a intencionalidade individual, que consiste na manipulação comportamental. Os grandes temos a capacidade de manipular o comportamento do outro para obter recompensas individuais. Vamos supor que ele queira mostrar para o outro algum alimento, porque ele acha que o outro vai dividir com ele, como gesto de apontar, é um exemplo. E aí, depois ele propõe que tenha surgido a intencionalidade compartilhada, já na linhagem unida, já depois da separação dos galhos da árvore, há cerca de 400 mil anos. Porque os grupos de hominídeos precisaram colaborar entre si porque havia competição entre os grupos. Então, nessa etapa, as recompensas elas são compartilhadas, assim como as ações são compartilhadas. Então, a caça coletiva, o forrageamento coletivo. E na última etapa, que aí ele restringe apenas aos seres linguísticos, a etapa da intencionalidade coletiva,
né, que é a etapa em que o mundo objetivo começa a se constituir também de objetos abstratos, de instituições e normas. E aí, a característica da intencionalidade humana para ele seria esse direcionamento para a coletividade. E aí eu vou só terminar com esse quadro comparativo entre os autores. Então, todos eles compreendem algum tipo de descontinuidade entre as habilidades cognitivas humanas e a dos animais não humanos. Só que é diferente essa descontinuidade, né? Em Davidson, só há pensamento no contexto da linguagem. O pensamento ele é proposicional, que gera essa lacuna grande do não pensamento para o pensamento, que acaba sendo um problema difícil de transpor. Em Dennett, a linguagem é um meio onde um novo processo evolutivo ocorre. Porque para Dennett, com o surgimento da linguagem, você tem um processo evolutivo orgânico, mas com o surgimento da linguagem, para ele, começa a ocorrer um novo processo evolutivo, um processo cultural. Não é um processo evolutivo orgânico, mas é um processo análogo. Quer dizer, ele vai funcionar como o mesmo algoritmo, mas ele é um novo substrato com um tipo diferente de replicador. Então, isso traz características específicas, muito específicas ao pensamento humano. Mas essa descontinuidade provém da continuidade, né? Porque você tem a intencionalidade já dentro do processo evolutivo orgânico, e aí surge alguma pequena mudança, mas que vai permitir uma grande mudança. Assim como o surgimento do primeiro replicador permitiu toda a evolução dos seres. Então, o que acontece? Dessa forma, a lacuna, pelo menos na linguagem dele, a lacuna é explicada. Uma pequena alteração nas mentes dos nossos ancestrais foi capaz de trazer enormes resultados. Bom, e no caso de Soma Zero, o pensamento proporcional, o pensamento linguístico, ele é restrito aos seres humanos. Mas os animais não humanos também são capazes de pensar. Então, a lacuna aqui ela é estreitada, porque ele coloca uma forma de intencionalidade intermediária, que é a intencionalidade compartilhada, entre os grandes símios competitivos e os seres humanos cooperativos. Bom, e a noção de intencionalidade também é diferente, né? Então, em Davidson, a intencionalidade é característica da mente linguística, e por como a mente ela não vai se definir isoladamente. Em Dennett, a intencionalidade é altamente difundida, está presente até na chave da questão, e os seres se diferenciam por diferentes ordens de intencionalidade. Dennett tem muitas coisas a dizer sobre intencionalidade. O que eu estou dizendo aqui é só um pouquinho. Em Thomas Zero, a intencionalidade desce pela árvore evolutiva, pelo menos até os grandes símios. E há diferentes tipos de intencionalidade, pelo menos aqueles 3 tipos que eu coloquei. Tem um trecho de comentário que ele fala que toda habilidade cognitiva ela se direciona para o mundo. Então, talvez a intencionalidade desça também além dos grandes símios, não vá só até os grandes símios, mas se estenda também para outros animais. É isso, obrigada. Vou ter só algumas referências aí. Queria agradecer a professora Juliana. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar à mesa o professor José Paulo Matos, da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Obrigado, professor. Pode ficar aqui. É que é só porque eu atrapalhava aqui, né? Boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação estar de volta nesse auditório, dessa vez num evento, como disse a professora, muito acolhedor, charmoso, e acolhedora e charmosa é a Unicentro, a minha segunda visita aqui, passado tive aqui no mês de dezembro. Espero que esse espírito inventivo, inovador da Unicentro, com seus eventos, prospere e dê aí enormes resultados. Eu fui convidado para participar de um evento do centenário da morte de Brentano. Não pretendo falar sobre o autor, mas sim honrá-lo indiretamente ao fazer alusão ao conceito pelo qual ele vem sendo conhecido, a ponto de que o conceito está presente no nosso jargão filosófico, mesmo sem referência ao seu reabilitador, o autor original que é Brentano, que é a ideia de intencionalidade. O meu trabalho está escrito, pretendo fazer a leitura da maneira mais viva e menos tediosa possível. É um trabalho que cresceu até a sua forma atual para este evento, mas ele participa de um projeto de pesquisa que se intitula Fundamentos Filosóficos de uma Teoria Evolutiva da Informação e da Cultura. Um nome meio cabeludo demais, mas é isso aí. A ideia do projeto de pesquisa, no geral, é discutir a concepção de informação sob a hipótese de que a informação evolui. E o que nos traz ao trabalho que eu passo a apresentar, que se intitula Intencionalidade e Evolução do Significado no Pensamento de Dennett, recém-mencionado pela minha colega, e Floride. E aí Floride, me refiro a Mutiano Floride, filósofo residente da Universidade de Oxford, que se dedica a estudar o que ele denomina de filosofia da informação. Então eu passo a leitura da introdução. Este estudo é uma reflexão filosófica que procura explicar e Daniel Dennett. A sua motivação de fundo é a questão filosófica em torno do fenômeno da informação. No tratamento dessa questão, o tema da informação, do significado, e da intencionalidade se apresentam ao debate. O exercício de interpretar o pensamento de Dennett e Floride de forma conectada, aqui apresentado, tenta operar com essas noções de maneira a atingir uma compreensão satisfatória de alguns aspectos desse fenômeno, o fenômeno da informação. O campo conhecido como filosofia da informação tem na obra de Floride um dos seus principais representantes, e o seu horizonte de questões envolve a investigação filosófica em torno do conceito e das abordagens teóricas da informação. Essa área de estudos, portanto, toma a informação como centro de sua agenda de discussões, procurando estabelecer fundamentos conceituais relevantes para as ciências da informação de um lado e, de outro, tratar de problemas filosóficos em termos de problemas informacionais. Em um artigo intitulado What is the Philosophy of Information, originalmente publicado em 2002, Floride emprega a expressão semantização do ser, semanticization of being, e aí being com letra maiúscula, o ser, para descrever o processo de mudança cultural observado especialmente na forma do progresso do conhecimento, mas em linhas gerais em todas as manifestações de atribuição de significado a objetos e eventos pela mediação de signos. A semantização do ser
para Floride, implica no desenvolvimento de formas de expressão para o conhecimento organizado cientificamente, na complexificação de atividades organizadas e das formas de vida social. E, possivelmente, implica também no desenvolvimento da manipulação de matérias segundo técnicas e propósitos próprios das belas artes e da literatura. Então, é um movimento do ser em relação ao desenvolvimento do significado que dá origem à cultura, à ciência, à arte e, possivelmente, à linguagem simbólica e à própria mente. Dennett, por sua vez, como é amplamente conhecido, dedica sua atenção ao campo da filosofia da mente, da teoria evolutiva e das ciências cognitivas. No conjunto do seu pensamento, a noção de informação é abordada em diversos momentos, sobretudo como um elemento importante dos processos de evolução cultural que deram origem ao meio ambiente que é atualmente denominado por diversos autores como infosfera. A reflexão aqui apresentada é uma tentativa de interpretar a semantização do ser, descrita por Floride, não apenas como um processo de mudança e crescimento quantitativo, mas como um processo evolutivo. Isso significa dizer que se trataria de um processo de acumulação seletiva de variações, de mudança qualitativa e de aumento de complexidade. Convém mencionar que a intencionalidade, entendida por Dennett em um sentido bastante peculiar, é considerada por ele como um dos efeitos desse processo evolutivo. Nesse processo, certas entidades vão sendo submetidas à pressão adaptativa, conforme o mecanismo de replicação, variação, seleção diferencial, tornado conhecido a partir da obra de Darwin em sua obra. Tais entidades desenvolvem a característica de indicarem ou se referirem a outras, ou seja, a relacionalidade da qual falamos, primeiro em um nível bioquímico, em seguida por inúmeros pequenos passos acumulativos, até culminar no nível simbólico e conceitual, observado, por exemplo, na mente humana. Assim, para Dennett, a mente humana, com sua prodigiosa capacidade semântica, é uma espécie muito peculiar de artefato projetado de forma irracional e algorítmica pela evolução ou seleção natural. Em termos gerais, o ambiente cultural marcado pela interação e reprodução exponencial de informações corporificadas nos mais diversos tipos de artefatos é originado do mesmo processo, inicialmente irracional e algorítmico, mas que pelo acúmulo de complexidade tornou possível a emergência da ação deliberada e da racionalidade. Em conclusão de tal percurso, este que é o percurso da minha apresentação, eu espero mostrar em que medida a noção de semantização do ser, formulada por Floride a fim de explicar o crescimento exponencial da informação e sua crescente importância em todas as atividades humanas, é compatível ou é oposta com a descrição evolutiva da intencionalidade, tal como formulada por Dennett quando investiga a evolução dos significados, sobretudo no livro A Perigosa Ideia de Darwin, que foi lançado em 1995. Estabelecendo o diálogo entre essas noções, evolução de significados para Dennett, semantização do ser para Floride, tem pelo menos uma consequência interessante, que é de tornar possível descrever evolutivamente o ambiente atual nos termos de uma infosfera. Nessa descrição evolutiva se encontra presente no pensamento de Dennett uma versão da intencionalidade como algo resultante da evolução e, portanto, que não poderia ser considerado como um atributo exclusivo ou essencial da mente humana ou da consciência em algum sentido compreensível do termo. Ao invés disso, a mente deveria ser mais propriamente pensada como um artefato ou conjunto de funções que evoluiu em adaptação às condições da biosfera, tomando parte em um grande processo cósmico de desenvolvimento, complexificação e materialização da própria intencionalidade. Agora falo sobre a semantização do ser.
Para explicar em que consiste a semantização do ser, Floridi lança mão da distinção entre um estilo de pensamento inovador, de um lado, e um pensamento de caráter eminente conservador, de outro, que ele denomina escolástico. Ele descreve esses opostos como complexidade que tem a informação como seu elemento constituinte. Mais especificamente, é possível examinar com mais detida atenção a forma como Floridi relaciona a semantização do ser com o processo de mudança nas concepções científicas e filosóficas por meio da progressiva substituição de problemas de estruturas teóricas. É possível examinar a lógica evolutiva que subjaz à semantização do ser, não tão explícita no discurso de Floridi, mas que se apresenta como uma consequência de suas afirmações. Floridi está interessado em provar a legitimidade e a autonomia de uma filosofia da informação em relação a outros procedimentos filosóficos e científicos a ela aparentados. Aponta para isso o fenômeno observável da chamada era da informação. Esses moral, cujo ponto culminante vem a ser a sociedade da informação, tal como observamos. As questões conceituais, evidenciadas pela importância cada vez maior da informação no ambiente cultural em que se vive atualmente, são as que motivam, segundo Floridi, a elaboração de uma filosofia da informação. A partir desse horizonte, o objetivo teórico que tem sido perseguido pelos pesquisadores é o de recuperar a beleza, estudando a evolução das mais gerais, que ofereçam sólida sustentação teórica e conceitual, assim como perspectivas de emprego prático. Na filosofia, se dirigir às ciências e às tecnologias e mesmo às áreas mais aplicadas do conhecimento. Desse objetivo participa a presente investigação, quando procura aproximar a ideia de sematização do ser da ideia de evolução dos significados. Sematização essa que, para Floridi, é tanto a razão de ser da filosofia da informação como campo de pesquisa, como a causa do desenvolvimento progressivo e acumulativo da própria informação. Ou seja, a sematização é o aspecto observável de um processo de acumulação de complexidade e de emergência e de desenvolvimento evolutivo. O exercício do processo de trabalho pode ser descrito, conforme vem sendo dito, como a tentativa de estabelecer a centralidade, relevância e algumas das consequências da ideia de sematização do ser, como é formulada por Floridi, se for contrastada com uma vigorosa visão evolutiva da informação e em conexão com ela do significado e da própria intencionalidade nos termos descritos por Dennett. Floridi, em seu artigo, nos diz o seguinte: de modo a emergir e florescer, a mente precisa dar sentido ao seu ambiente por meio de continuamente investir recursos ou dados com significado. O que isso implica é que para as mentes humanas se desenvolverem até atingir o estado de inteligência, linguagem e demais funções observadas atualmente, essas mentes gradualmente atribuíram significado a cada uma das partes do ambiente que estavam situadas. O significado é, portanto, um aspecto fundamental da vida mental. Muitos outros autores, além do próprio Floridi, vêm discutindo essa relação entre a vida mental e o comportamento semântico. Floridi participa desse debate quando afirma algo como, por exemplo, e eu cito: a vida mental é, assim, o resultado de uma reação bem-sucedida a um horror vacui semantite, ou um horror ao vazio de significado. E tudo se passa como se a vida mental na nossa espécie, ou como se o mundo fosse organizado por meio da nossa ação, a fim de afugentar esse horror primitivo ao vazio de significado. E a esse processo gradual de interação entre a mente e o ambiente, entre as mentes individuais da sociedade,
ao longo do processo histórico, Fleury denomina semantização do ser. Numa palavra, atribuir significado ao que existe no mundo, fazendo somar ao ser o significado que a mente dá a ele. Nas palavras de Fleury, né, a semantização do ser, ou a reação do eu ao não eu, para usar termos esquerdos, consiste na herança e posterior elaboração, manutenção e refinamento de narrativas factuais, identidade pessoal, experiência ordinária, etos comunitário, valores familiares, teorias científicas, crenças do senso comum e por aí vai, que são logicamente e contextualmente, e mesmo às vezes completamente constrangidas e constantemente desafiadas pelos dados que elas precisam acomodar e explicar. Ora, acabei de lembrar por essa citação a noção de negação da qual a gente falava de manhã. A gente ouvia o colega falar de manhã. Essa ideia de que o eu reage ao não eu. Ora, quando Fleury assume que a semantização do ser é uma atividade inerente à mente e que, na verdade, caracteriza a própria mentalidade e permite sua evolução e interação com o mundo, ele está se comprometendo, seja de forma explícita, seja de forma tácita, com uma teoria emergentista da mente e, inevitavelmente, com uma teoria emergentista do significado. A semantização do ser é resultado, para Fleury, de um processo complexo que, em sua análise, ele decompõe em 4 impulsos ou forças. O primeiro impulso ele chama de metasemantização das narrativas. Ele corresponde à atribuição de significados incidindo sobre a própria significação. A mente consciente narra para si mesma, em sua relação com o mundo, a sua própria trajetória. Esse é o reconhecimento assumido pela consciência de que sua atribuição de significado à realidade externa é necessária ao seu modo de ser. A consciência reconhece a si mesma como parte do mundo, a que está conferindo significado, e com isso, gradativamente, passa da atribuição do significado das coisas para a autoconsciência do significado de si mesma, na forma de uma mente individual que confere significado às coisas. O segundo impulso é uma delimitação da cultura. Fleury afirma: o mundo da experiência significativa move-se de uma construção privada, intrasubjetiva e antropocêntrica para uma realidade crescentemente intersubjetiva e descentralizada na pessoa. Aqui ele se refere a como a informação significativa é comunicada e, portanto, assumida como parte de um universo compartilhado. Esse segundo pressuposto se refere à objetivação dos sistemas de conceitos, uma vez que foram formulados na mente e depois veiculados como informações em linguagem pública e algum tipo de veículo ou suporte. Esse pressuposto equivale ao pensamento ou conhecimento comunicado, que, como se pode reconhecer, é consecutivo à formulação de significados autoconscientes no interior da mente. A delimitação da cultura se dá quando os seres humanos passam a partilhar informações através do desenvolvimento e utilização da linguagem. Repare-se como a apropriação da linguagem reforça a si mesma e, portanto, faz crescer a cultura compartilhada por causa de sua estrutura amigável para as mentes humanas. As crianças, por exemplo, logo nos primeiros anos de vida, facilmente adquirem a habilidade linguística necessária aos laços sociais e passam a assumir um comportamento informacional e cultural. Assim, desde cedo, se conectam a um ambiente muito mais amplo e complexo do que o mero ambiente físico, aquele ambiente composto pela linguagem e todos os significados mantidos e transformados pela comunicação humana. O terceiro impulso da semantização do ser, Fleury chama de desfisicalização da cultura. As ocorrências de objetos da realidade humana gradualmente passam a ser representados de forma a ultrapassar a experiência imediata. A experiência significativa é compartilhada e adquire, conforme Fleury, uma aura informacional. Os objetos revestidos pelo significado representam situações, possibilidades, expectativas e restrições situados num campo que pode ser considerado virtual. O aqui e agora é transformado e expandido. E este enriquecimento dos objetos e eventos, proporcionado pelo investimento de informação significativa na relação do ser humano com eles, permite recorrer ao passado,
projetar o futuro, ter contato com situações remotas ou probabilidades imaginárias. Esse investimento informacional no mundo, aos poucos, tende a tornar o ambiente humano menos hostil para a mente, tende, em outras palavras, a permitir ao ser humano uma perspectiva maior de controle das condições de sua experiência. E o quarto impulso, ele chama de hipostasia ou corporificação do ambiente conceitual concebido e habitado pela mente. Essa é a etapa final do processo da semantização. O termo hipostasia, ou hipostasiar, remonta imediatamente à noção tradicional de hipostasia, que na terminologia filosófica remete à ideia de atribuir uma substância ou ser a algo que inicialmente era uma ideia ou concepção. Mas a hipostasia do ambiente conceitual, ou seja, a objetificação do ambiente das informações, conceitos e ideias, não precisa necessariamente possuir nenhum tipo de sentido pejorativo. Não se trata, nesse caso, de uma suposição desautorizada pela evidência. Antes disso, é um processo que pode ser constatado de diversas formas e que tem sido alvo de explicações e formulações teóricas em décadas recentes. Os produtos da mente, quando adquirem formulação linguística e seu conteúdo semântico é veiculado em diversos artefatos, passam a integrar o que se tem denominado em diversos estudos como infosfera. Se formos examinar os 4 impulsos de Floridi, que ele apresenta para explicar a semantização do ser, nós precisamos admitir, pela força do argumento, que eles não são simultâneos, mas sim etapas sucessivas de um encadeamento acumulativo. De forma breve, a mente reconhece sua intencionalidade ao longo do processamento de informações e da dotação de coisas com significado. Em seguida, instrumentalizadas pela linguagem, as mentes estabelecem um ambiente compartilhado de crenças, interesses e relações de comunicação. A partir disso, a experiência humana é ampliada para o campo aberto pelo investimento de significado. E a realidade do aqui e agora se expande para o campo mais amplo de possibilidades. No ponto culminante, esse campo de informações corporificado em diversas formas de artefatos semânticos passa a seguir sua dinâmica própria e a se diferenciar dos pensamentos e ideias do mundo mental e linguístico subjetivo. Segundo Floridi, narrativas, incluindo valores, ideias, modas, emoções e a macronarrativa intencionalmente privilegiada, que é o eu, pode ser moldada e reificada em objetos semânticos ou entidades de informação. E assim, as entidades de informação adquirem uma objetividade firme bastante para que o filósofo aluda a isso com um ambíguo termo hipostasia. Mas o que parece faltar nessa forma de explicar o crescimento da informação do tal de significado é uma alusão a etapas anteriores. O primeiro impulso que Floridi se refere já apresenta a mente em sua forma plenamente desenvolvida. Conforme o ponto de vista da interpretação aqui proposta, seria necessário dar conta de que a mente também é o resultado de um processo gradativo de desenvolvimento. Seria preciso, em outras palavras, perguntar como a mente veio a ser como é, em um mundo no qual inicialmente não havia mentes de nenhum tipo, muito menos mentes como sua ou a minha. Na tentativa de satisfazer essa demanda, é que se recorre à concepção deletiana, segundo a qual o ambiente da infosfera atual e as mentes humanas que nele interagem são ambos resultados de um gradual e complexo processo evolutivo. Agora, algo sobre a postura intencional, tal como David a descreve. O tema da intencionalidade é objeto de um interessante debate filosófico que envolve a noção de mente, de individualidade e que também possui consequências para a sustentação de certas visões epistemológicas. Uma teoria naturalista da intencionalidade a define, em termos gerais, como a qualidade de um ser de estar para outro ser. Melhor entendido,
a qualidade pela qual uma coisa se dirige, se refere, indica ou espera a outra. Nessa linha de pensamento vai o filósofo Daniel Dennett quando desenvolve sua conhecida teoria dos sistemas intencionais. Ele afirma que um sistema intencional é um ser cujas ações e características funcionais são mais adequadamente descritas, atribuindo a ele intenções, crenças, estados mentais, ou seja, adotando um ponto de vista intencional. O panorama naturalista evolutivo que subjaz a essa noção de intencionalidade, contudo, Dennett explica em maiores detalhes na sua obra A Perigosa Ideia de Darwin. O Dennett fala de sistemas intencionais lá em 1985, quando ele escreve o Brainstorms. E aí o primeiro capítulo se chama Sistemas Intencionais. Ele retorna esse assunto de uma maneira mais amadurecida e numa linguagem provavelmente mais dirigida ao público maior e mais diversificado de leitores, em 1995, 10 anos depois, no Darwin Day de Jerusalém. Nesse livro, o Dennett está interessado em mostrar que uma das principais consequências da Revolução Darwiniana é enfraquecer a tradicional distinção entre o mundo natural e o mundo da mente, da linguagem e da cultura. Para isso, ele argumenta em favor de que se aplica a campos de discussão que ultrapassam a fronteira das ciências biológicas. Ele chega a ponto de supor que o rearranjo nos campos tradicionais do conhecimento seria consequência da adoção de uma visão darwiniana do mundo. Por isso a ideia de Darwin é perigosa. Porque, por exemplo, essa distinção entre ciências humanas e ciências naturais perderia parte do seu interesse. Dennett alude a uma concepção fortemente arraigada na tradição, segundo a qual a mente e o significado estariam fortemente atrelados e na qual a mente dificilmente poderia ter sido formada a partir de um processo de emergência evolutiva irracional e desprovido de propósito. Essa observada no mundo. Essa é a visão que o Dennett critica. Né? Nas palavras dele, os filósofos costumam concordar, com bons motivos, que não se pode separar significado e mente, e nunca poderia haver significado onde não houvesse mente, ou mente onde não houvesse significado. Intencionalidade é o termo técnico ou filosófico para esse significado. É sobre o que se fala, que pode relacionar uma coisa com a outra, um nome para o seu dono, um aviso de alerta para o perigo que o acionou, uma palavra para seu referente e um pensamento para o seu objeto. Só algumas coisas no universo manifestam intencionalidade. Um livro ou uma pintura podem ser sobre uma montanha, mas a montanha em si não é sobre nada. O que Dennett enxerga na perspectiva evolutiva, profundamente consagrada nas ciências da vida e estendida ao domínio da filosofia e de outros campos do saber, é uma inversão da relação causal tradicional entre mente e intencionalidade. Sua conclusão é de que a intencionalidade, ou mais precisamente a composição complexa de um ambiente em que interagem entidades que manifestam diferentes graus de intencionalidade, gradativamente favoreceu a emergência de seres vivos que se beneficiaram de atribuir significados e processar, portanto, a informação semântica. Essa inversão da relação de causalidade é formulada por Dennett na seguinte afirmação: a intencionalidade não vem de cima, ela se infiltra de baixo para cima, desde os processos algorítmicos, inicialmente irracionais e inúteis, que ao se desenvolver vão aos poucos adquirindo significado e inteligência. Dennett reconhece a relutância dos estudiosos em a partir da dissolução da ligação causal estrita da mente para a intencionalidade.
Essa ligação para uma forte tradição está no fundamento da ideia de significado que se pode extrair das coisas. Ele argumenta ainda contra a proposta de alguns filósofos da mente de distinguir entre intencionalidade original, característica do mental, e intencionalidade derivada, observada nos artefatos e, em especial, em todos os objetos linguísticos ou informativos. Um desses filósofos que fala sobre a intencionalidade original derivada é o Searle. Há quem no dele tem aí inúmeras ocorrências de respostas, de contra-argumentos. A polêmica entre Searle e Dennett é bem conhecida de quem estuda o assunto. Né? Esta relação, para Dennett, se explica como se toda intencionalidade pudesse ser descrita como do mesmo tipo, uma característica de certas entidades ou sistemas que, em virtude de sua função, exibem um comportamento de relação ou referência a outras entidades. Esta relação se manifesta primeiramente nos aspectos físicos, para evoluir gradualmente a estados semânticos, cujo ponto mais alto é justamente a linguagem simbólica, que constitui, afinal, o grande diferencial evolutivo das mentes humanas. Por meio da linguagem e da comunicação, é que a biosfera dá origem a uma infosfera, cujo traço mais notável é a existência de um... Diria Dennett, nós, espécie humana, temos a linguagem, o meio básico da cultura, e a linguagem abriu novos espaços no espaço de projeto, ao qual só nós temos acesso. Na medida em que esta concepção pode ser aproximada à concepção de semantização do ser, de que Floride se vale em seu argumento para caracterizar a filosofia da informação, o cenário resultante é de um ambiente informacional que, em sua origem, aponta aos lugares mais remotos do processo gradual de retenção seletiva e adaptação diferencial, conhecido como evolução. Esta é uma forma de interpretar a semantização, apontando para a exigência de uma explicação da origem remota do significado e fornecendo uma resposta como candidato. E aí, para que uma infosfera seja possível, para um mundo de informação semântica ser possível, é preciso supor um mecanismo para a emergência de entidades que possam manifestar duas características de forma integrada: reconhecer significados e se beneficiar deste reconhecimento de significados, pelo menos nos termos evolutivos e impessoais dos quais se fala de função. Tais características se coadunam com o que Dennett quer dizer com o termo intencionalidade. E é esse o sentido no qual a informação semântica e a intencionalidade, como característica de uma entidade de ser sobre alguma coisa, estão teoricamente interligados. Observe-se que uma conclusão deste tipo não está explícita na obra de Dennett, assim como não está explícita na obra de Floride. Mas na medida em que os argumentos aqui apresentados se sustentam, é a conclusão que resulta da leitura desses dois autores em diálogo. É isso aí, muito obrigado. Eu agradeço ao professor José Paulo e agora eu abro questões. Eu acho que o pessoal tem que vir aqui para usar o microfone, né? Senão não vai captar. Estou aberto. Eu agradeço a aula de ambos os participantes, a Juliana e o José Cláudio, e eu gostaria apenas de pedir esclarecimentos, porque é um assunto muito interessante que leva um pouco para a minha área de pesquisa, que é a filosofia da técnica e da tecnologia mais especificamente. E para a Juliana, eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais essa questão do exemplo entre chave e fechadura.
para mim é um tanto enigmático, porque como que se dá a relação da intencionalidade, para mim me parece óbvia a intencionalidade, a relação que há entre o criador e a criatura, ou seja, aquele que projeta, aquele que desenvolve a chave da fechadura, a relação de intencionalidade isso é implícita. Mas, na sua fala, por exemplo, você manifestou também uma intencionalidade entre os próprios objetos, entre simplesmente a chave e a fechadura. É realmente isso ou eu literalmente fui muito longe na imaginação? Em relação ao José Cláudio, você falou mente como um artefato em determinada altura. Que tipo de artefato seria essa mente? Seria um artefato autônomo? Se você admite essa questão de uma mente como um artefato autônomo, aí abre-se infinitas outras questões ou alguns elementos assim, que são extremamente interessantes, mas ainda pouco consensuais dentro da comunidade filosófica, digamos assim. E você fala de uma evolução do significado. Poderia dar um exemplo de como os significados evoluem? Em que sentido você fala de uma evolução do significado? Isso teria pressupor também uma evolução da própria mente? Porque em alguns momentos me parece que a evolução do significado estaria associada à evolução da própria mente. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Quando a gente fala de chave e fechadura, a ênfase não é no fato da chave e da fechadura serem algo produzido por alguém, por um criador, né? A intencionalidade, para ele, primeiro que ele compreende a intencionalidade de uma maneira muito simples, né? Como simples relacionalidade. Isso tem consequências interessantes, porque a intencionalidade se estende ao longo do processo evolutivo, sem que haja alguém direcionando. Por isso que eu falei que quando se fala em chave e fechadura, eu acho que a ênfase não é na definição da chave e fechadura serem um artefato criado pelas pessoas, não. Mas o fato de que a intencionalidade ela pode estar presente em processos orgânicos ou não. Não precisa ser algo vivo para ter intencionalidade. E aí, dessa forma, ele pode trazer intencionalidade sem propósito, sem que haja algo por trás direcionando o processo. Interessante que ele falou, quer dizer, essa intencionalidade de chave e fechadura, ela não é derivada, porque para Dennett, você não tem essa distinção entre intencionalidade original e derivada. Você não tem como traçar uma linha que diferencie o que é intencionalidade intencional do que é intencionalidade derivada. A ênfase aqui em chave e fechadura é no fato de serem mecanismos muito simples, um voltado para o outro, um direcionado ao outro. Só isso. Porque o que ele quer realmente é trazer intencionalidade para uma caixa bem simples. Deixa eu responder. Do 40. Professor, muito obrigado por ter compartilhado com a gente as suas questões. De fato, o jargão naturalista evolutivo para falar da mente ele é muito vigoroso e ele provoca estranhamento em nós. Por exemplo, dizer a mente é um artefato. Eu lembrei agora de um outro texto do Dennett,
sobre o qual eu pretendo falar na quinta-feira naquele dia, sobre a interpretação de textos, pessoas e outros artefatos. Onde ele assume, francamente, que pessoas são artefatos. Então, o que é um artefato? Né? Toda entidade que resulta de projeto anterior acumulado nele, que acumula em si projeto anterior, etapas sucessivas de projeto que se acumulam naquela entidade. Então, uma entidade projetada, isso é um artefato, artifact. E aí, feito com arte, artifact, ou artefacto. A arte aí, no caso do que o Denis quer dizer, pode ser a arte do propósito e da intenção pessoal do Criador, mas pode ser um processo que apresente uma ordem, uma estrutura, uma ordenação, uma lógica algorítmica, falível, mas que gera resultado, como o caso da evolução por seleção natural. Retrospectivamente, teria que explorar toda essa interpretação filosófica do mecanismo de seleção natural como um argumento dedutivo, diria Anthony Flew, no livro dele chamado Rational Animal. Ele fala aqui. Bom, a grande sacada do Darwin foi descobrir, foi formular um argumento que é dedutivo, que apresenta a teoria da seleção natural como um algoritmo que pode ser aplicado a qualquer entidade que se replica. Então, é nesse sentido que a mente é um artefato. Ela foi feita pela arte, a palavra arte significando acúmulo de projetos, o acúmulo de complexidade, etapas sucessivas, que a próxima etapa contém algo das anteriores, mas só os melhores resultados é que vão adiante, porque os piores resultados se extinguem, gentilmente dando espaço para os melhores. A ideia da disputa, da luta pela sobrevivência. Se a mente é um artefato autônomo, isso pode ser entendido de várias maneiras, talvez a palavra autônomo para ti tenha um significado sofisticado, eu vou tentar interpretar no sentido comum, né? De livre-arbítrio, de liberdade, por exemplo. Autonomia como autonomos, sigo minhas próprias regras, eu dou a mim mesmo minhas regras. Bom, a mente faz isso em certo sentido, e talvez essa seja uma das características mais notáveis da mente humana. O Daniel tem um outro livro chamado Freedom Evolves, a liberdade evolui, onde ele diz: a liberdade é um fenômeno real, nosso livre-arbítrio não é um como ser, a liberdade é real, mas a liberdade é o resultado do processo de uma conquista do controle semântico do meio ambiente. E aí, sobre a evolução do significado, eu ainda estou falando da mente como artefato, eu já entro no negócio do significado. O capítulo 14 do Darwin Dangerous Idea, a perigosa ideia de Darwin, se chama A Evolução do Significado. Então, eu estou usando a expressão porque ela é título ela é o subtítulo do subcapítulo do livro. E aí é interessante, para mim, pessoalmente, isso, porque o David, a primeira pessoa de quem ele fala é do John Dewey. O John Dewey do livro Experiência e Natureza, de 1925, quando fala de uma teoria naturalista do significado e uma teoria evolutiva do significado. Então, a atribuição desse significado, isto representa aquilo que hoje em dia nós, quando falamos de significado, pensamos no significado mental, conceitual, linguístico, mas isso tem que ter vindo de etapas inferiores. Por quê? Porque eu assumo a teoria evolutiva, eu não estou questionando mais a teoria evolutiva. Quando eu chego aqui e posso falar da evolução do significado, eu já passei da etapa de questionar a teoria evolutiva. Eu cheguei aqui acreditando nela. Evolução biológica e cultural, aceitei. Aí eu posso falar de evolução do significado como uma resposta para a seguinte pergunta: da onde isso veio? Da onde as palavras vieram? Né? Da onde eu digo e você entende? Isso tem que ter vindo de algum lugar. O algo para isso existir é a teoria evolutiva. E por isso a evolução do significado é possível nesses termos. Eu queria completar essa minha fala, não sei se eu estou ajudando, tá? Eu também estou falando de improviso, pelo amor de Deus, desculpa se eu estiver falando porcaria. Dando exemplo de significados antes da mente.
ou de intencionalidades antes da mente. E eu falei isso, pedindo licença para minha colega, para substituir a metáfora da chave da fechadura por uma outra. Por quê? Porque a chave foi feita pelo chaveiro e a fechadura pelo fechadureiro. Então é óbvio que a chave é para a fechadura, porque alguém queria fechar e abrir a porta e tal. Então tinha mentes que fizeram isso. Então, nesse sentido, são artefatos de um artífice. O cara. Tá. Mas existe um significado na natureza, pelo menos um código de significado na natureza, que é antes dessa coisa toda. O DNA. Certo? Uma sequência de DNA num cromossomo, ela não é apenas um gatilho bioquímico para uma reação. Ela é um código que é lido dentro da célula e executado. Ou seja, uma sequência um código genético de um organismo, ele não é uma mini criatura que por uma reação química vai crescer e expandir. Ele é uma receita escrita num alfabeto quaternário. Guanina, timina, citosina e adenina. Então, o Dennett explora longamente, em 3, 4, 5 capítulos inteiros do livro dele, isso. Que vida é processamento de informação e que o nosso primeiro caso no mundo de processamento de informação e, portanto, o primeiro pico evolucionário desse significado, de atribuição de significados por meio de um código que é lido, é o próprio sistema genético, que deu origem aos organismos todos e à mente, assim por diante. E aí eu pensei em 2 outros exemplos, para não alongar demais. A asa de bicho que voa. A asa é para voar, então ela tem intencionalidade. Imagina um mundo onde não tinha seres humanos, mas tinha pterodáctilo. Mas tinha é para voar. E ela espera encontrar um fluido que é denso bastante para quando ela vibra em um determinado ritmo, ela avança no fluido, que é o ar. Isso é intencionalidade para dentro, como o quadro da Juliana, o penúltimo slide da Juliana mostrou. Isso é significado. A asa significa que tem um ar no qual a asa leva o bicho a voar. E o outro exemplo que eu daria é o radar do morcego. O radar, o sonar, na verdade. O morcego emite um grito supersônico, e ele recebe de volta uma frequência que significa que tem um objeto, então ele tem que desviar. Não tem mente, ninguém fez, a não ser os criacionistas que talvez possam assistir que fez. Depois eu posso marcar um duelo se tiver algum criacionista aí, mas eu gostaria de avisar que todos os meus duelos contra criacionistas são até a morte. Então, assim, o sonar dos morcegos, a asa de qualquer bicho que voa, e o próprio código do DNA, que é o melhor exemplo, pelo menos é mais explorado pelo DNA, são casos de intencionalidade que evoluiu sozinha antes da mente. E no caso do DNA é mais interessante ainda, porque é um caso de intencionalidade, significado. O código do DNA é uma semântica escrito num alfabeto de 4 letras. Além de ele ser uma semântica, tornou possível a evolução da mente e a mente semântica. Né? É isso aí. Obrigado, Juliana, e depois o Cláudio. Ladies first. Juliana, a aquisição de conceitos depende da aquisição do domínio de expressões linguísticas, e o domínio de expressões linguísticas depende da articulação. Para que seja possível, é preciso que uma boa proporção do ensino demonstrativo seja bem sucedido.
Mas é possível, sem intencionalidade, compartilhar? Essa é a minha pergunta. Se a linguagem é possível? Se para eles, no caso deles, se é possível sem intencionalidade compartilhar. Nesse caso, a intencionalidade está na posição de comando, primeiro, antes da linguagem. Deveria pressupor a intencionalidade de alguma forma. Se o ensino extensivo deve, uma forte proporção do ensino extensivo deve ser bem sucedido para que a linguagem seja possível, me parece que a intencionalidade fica em posição de comando, bem primeiro. E, José Cláudio, eu não gosto muito também da distinção entre intencionalidade originária e derivada. Eu acho que Conan tem um bom argumento, que em todos os casos, para a intencionalidade e as representações físicas, públicas, como desenhos, frases, e isso vale também das representações mentais, é preciso que haja uma certa conexão que ele caracteriza o causal entre as representações e aquilo que é representado. Mas eu tenho uma certa simpatia para a teoria da informação, só que eu não vejo muito bem como, a partir da teoria da informação, passamos ao nível da crença, dos conteúdos para crença. Os especialistas da teoria da informação sempre dizem que, no caso de Fray Adams, da Universidade de Delaware, para os especialistas da informação, os amigos da informação, Hesperius, todos, é o mesmo conteúdo semântico do que Hesperius é Hesperius. Agora, nossas crenças são individuadas de modo mais fino. Crer que Hesperius é Hesperius é bem diferente de crer que Hesperius é Hesperius. Todo mundo crê que Hesperius é Hesperius, é trivial. Mas é possível crer uma e não na outra. Portanto, elas são individuadas de modo mais... A individuação é fine-grained, é mais fina, no caso da crença. Então, você tem uma solução para o problema da crença do ponto de vista da teoria da informação. Não tenho. Eu venho acompanhando o trabalho do Floride, via Floride, venho fazendo retrospectivamente as leituras que montariam um mosaico de um cenário filosófico da informação. Primeiro palpite meu é que a teoria da informação lá dos meados do século XX ela é insuficiente para dar conta do comportamento cognitivo, epistêmico, e aí a teoria da crença incluída ali, o coração disso, porque ela é uma teoria que fala da informação como uma grandeza até física, né? Aquelas teorias do Claude Shannon e do tal Vannevar Bush. O que a gente observa o Floride tentando fazer é transformar o conceito de informação em algo que possa ser refinado a ponto de dar conta das exigências
do que nós já fazemos com nossas mentes. E aí o flerte que ele propõe é entre informação e conhecimento. Ele pretende dizer que informação não é conhecimento, mas ela é um elemento para o conhecimento se estruturar. Então, existe uma atitude da mente em relação à informação, que a partir que então faz o conhecimento ser possível. Ou seja, quem está informado conhece. Pode vir a conhecer. Ou não. E nisso entra a questão do mecanismo da crença. E, de fato, esse é um problema muito bonito, mas para o qual eu atualmente não tenho. Já percebi que vou acabar precisando dar conta disso mais cedo ou mais tarde, à medida que vou avançando aí com esse da obra, não estou. Mas, de fato, não estou satisfeito com as respostas que vieram antes, sobretudo essas respostas ali daquele cognitivismo dos anos 50, 60. E estou garimpando na obra do Fleury para ver se ele chega mais perto disso. Então, o problema muito grande. O que até aqui eu estou mais pronto para discutir, e é uma ideia que me parece interessante, em que ponto a gente pode considerar a informação como uma grandeza. Sabe? A informação, porque assim, a gente tem energia, uma grandeza física, a matéria, que é uma energia física, o significado, a capacidade de atribuir mais ou menos significado, e a informação nesse sentido de estar mais ou menos informado, ou informar mais ou menos, talvez não seja, veja bem, dificilmente uma abordagem filosófica interessante da informação como grandeza seria quantitativa, porque isso já tentaram fazer o Shannon e o Vannevar Bush e seus religionários naquela época, e isso não levou a nenhuma conclusão epistemologicamente interessante. Mas mesmo assim, considerar a informação como uma grandeza no mundo, como uma grandeza cósmica, e aí usa a palavra cósmica sem nenhum sentido esotérico de nenhum tipo, uma grandeza no universo, essa parece ser, para mim, uma saída de água a alguns dilemas que uma filosofia da informação ainda precisa dar conta. Como eu não te respondi, ou eu te respondi que não tenho, né, uma saída, eu empenho a minha palavra dizendo que é um assunto que me interessa, espero conhecer aqui uma solução e espero que a gente tenha ocasião de falar disso novamente quando possível. Obrigada pela pergunta, professor Eclético. Quando eu escolhi esse título, que veio primeiro, eu estava bastante intrigada, porque Thomas Edison diz que todos os tipos de intencionalidade pressupõem a triangulação. E aí depois eu percebi que ele está falando dos 3 tipos de intencionalidade, que ele coloca a intencionalidade individual, a intencionalidade compartilhada e a intencionalidade coletiva. Mas tem um momento no livro dele que ele fala que qualquer atividade cognitiva direciona o sujeito ao objetivo. Então, a intencionalidade individual pressupõe a triangulação, porque a intencionalidade individual de Thomas Edison é a manipulação do comportamento do outro ser da mesma espécie, para alcançar um objetivo individual. No caso de Davidson, tem esses 2 tipos de intencionalidade, a pré-linguística e a linguística, né? E na pré-linguística ele dá o exemplo do peixe. Então, para você ter a triangulação pré-linguística e a linguística. E a triangulação pré-linguística tem o exemplo do peixe, que reage às reações do outro peixe. Eu não penso que ele precisa atribuir intencionalidade ao outro peixe para poder reagir. Então, apenas a intencionalidade de primeira ordem já é suficiente para ter uma triangulação pré-linguística.
Mas ainda é necessário que haja intencionalidade antes, como o senhor colocou. Nem que seja uma intencionalidade de primeira ordem. Né? Agora, para que possa haver linguagem, aí já, para ver esse tipo de triangulação linguística que permite a linguagem, já é necessário intencionalidade ao outro, e além disso, atribuir ao outro o desejo de uma reação da minha parte. Então, já é necessária a intencionalidade de terceira ordem para você ter a triangulação linguística. O Wittgenstein faz a seguinte observação. O gesto de apontar em direção. O gesto de apontar em direção ao objeto não é tão natural assim, ele também obedece a certas regras. E se você apontar para um objeto, para um cachorro, ele vai lamber-se no dedo. Então não é algo tão natural assim. E pressupõe a capacidade de seguir regras, de se conformar a regras. O caso do cachorro, por ele ser um animal doméstico, às vezes ele acompanha, né, a direção do dedo, né, com um olhar para fora, né, o cachorro vai para lá, onde você apontou, né. Bom, se tiver comida, não é garantido. Ou porque ele foi treinado, né, assim, naquele momento pode não ter comida, mas ele teve um treinamento anterior e tudo. Mas essas pesquisas do Tomazello também demonstram os grandes cílios apontando para objetos, inclusive direcionando o olhar, né, reagindo ao teste de falsa crença, né, quando a gente discutiu. E o teste de falsa crença, deixa eu explicar aqui. Foi um teste criado mais ou menos na década de 70. O Kopnik. Kopnik que colocavam crianças, né, pequenas, de 3 anos, 5 anos, numa cena que o ator entra e aí tem a criança e tem o outro ator, né? E aí o terceiro ator entra e coloca um objeto num determinado lugar, numa caixa. E aí ele sai. Depois, quando ele sai, o outro ator que está dentro da sala muda esse objeto de caixa. E aí perguntam para a criança, aí quando ele volta, perguntam para a criança onde que ele vai procurar o objeto, para ver se a criança é capaz de atribuir aquele ator a falsa crença de procurar o objeto onde ele colocou, não onde o objeto está agora. E tem uns experimentos recentes do Tomazello, dá para ver até pelo YouTube e tudo, mostrando os chimpanzés reagindo a esse teste de falsa crença, reagindo por olhar, e bonobo também reagindo com olhar, um teste de falsa crença, quer dizer, eles parece, né, o resultado sugere que eles são capazes de atribuir falsas crenças a humanos, né? Os humanos vêm fantasiados de chimpanzés e de bonobo, né, no experimento. Mas sugere que eles são capazes de atribuir as falsas crenças, né? Então, esse gesto, talvez pressupõe regras e tudo, mas mesmo assim, pré-linguísticos, anteriores à linguagem articulada complexa que nós temos. Já tinha contado, né? O direcionar o olhar. Bom, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer novamente os professores, convidar para o café. Tenho certeza que se tiver mais perguntas, eles podem responder agora, mais informalmente. E o chefe terá um recado.
Bom, eu só queria publicamente agradecer a presença do professor Alex e o esforço para vir a Guarapuava participar do evento ontem e hoje, e uma situação que não estava simples de resolver, nós entendemos e agradecemos o grato de ter prestigiado o nosso evento. Eu queria uma salva de palmas para o professor Alex. É um dos responsáveis por todo esse desencadeamento sobre a intencionalidade do Brasil. Os pioneiros na filosofia. Café. Bem,